Olá, está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nesta próxima meia hora. Muito tem se debatido em relação a Portos 4.0 na nossa região e no nosso país. E para isso, a partir de hoje, vamos fazer uma série de 3 programas debatendo exclusivamente tecnologia. Iniciamos hoje com 2 especialistas na área em relação a sistemas. Meu primeiro convidado de hoje é Wagner Pereira, consultor portuário e consultor da Neiges. Wagner, obrigado pela tua presença. Sempre um prazer te ter aqui juntamente conosco no Porto e Negócios. Max, eu agradeço mais uma vesse o convite. É um prazer estar aqui com o Wander, companheiro de longos anos de batalha para um porto mais inteligente. Meu segundo convidado é Wander Abreu, sócio-diretor da iPort Solution. Wander, obrigado pela presença. Sempre bom ter aqui especialistas no Porto e Negócios para que a gente possa debater este tema tão relevante quanto é Portos 4.0. Max, obrigado pelo convite. Agradeço ao Wagner também. São quase 20 anos aí trabalhando junto em prol da modernização dos portos brasileiros. Indiscutivelmente, e esses 2 especialistas, posso confessar, principalmente a você, que quando iniciei a minha carreira no segmento portuário, eram 2 atores extremamente relevantes, como continuam sendo até hoje. Para iniciar o nosso debate, Wagner, quero começar com você. Nós temos aí uma série de instabilidades jurídicas dentro do nosso país. E essas regulamentações não favorecem principalmente no que tange às questões de desenvolvimento de sistemas. A gente percebe que cada vez mais nós temos que construir inúmeros Frankensteins, se assim eu posso dizer, para que a gente possa atender todas essas normas e estas regulamentações. Hoje, o governo federal vem com um discurso, e o mercado também, de Portos 4.0. E isso impacta diretamente nestas regulamentações. Como é que você enxerga o mercado a partir de agora em relação a esta questão Porto 4.0 e todas essas regulamentações que nós temos dentro do nosso país, Wagner? Maxwell, sem dúvida, a questão legal, ela cria uma dificuldade para o desenvolvimento de sistemas mais estruturados e padronizados, né? Mas a gente tem visto que esse discurso está se fortalecendo. O Porto já é um ator que pratica alguns conceitos do 4.0 há algum tempo. A gente tem troca de dados maciças, o Wander foi gerente da Arbitrar, ele levantou essa bandeira há muitos anos atrás. Nós fomos seguindo isso porque era algo que favorecia os processos e as operações. Tem muito do mote 4.0 na questão da DT eletrônica. Então, a gente vê alguns atores realmente buscando isso e fazendo por onde. O governo ele está buscando isso com novas soluções. A gente tem aí o portal único logístico que prevê a gente ter num lugar só as informações, ou seja, otimizar processo, ter menos input manual, fazer isso tudo de forma eletrônica. Mas ainda falta muita coisa. Ainda falta a gente ter uma segurança de quem será o nosso novo presidente, quem serão as pessoas que vão nos representar, para que a gente possa ter um plano de longo prazo com relação ao desenvolvimento de conceito de indústria 4.0 no Porto. A gente tem muitas ações ainda do lado da parte privada, né? Tentando melhorar os seus processos para diminuir custos, mas ainda falta uma clarificação do lado do poder público, para que a gente possa ter isso seguramente. Wander, a gente percebe que os terminais portuários adquiriram inúmeras soluções que são providas mundialmente. Então, a gente pode citar aqui a questão do scanner, a gente pode citar a questão da automação dos gates, automação de cranes, que são tecnologias já testadas e que fazem integração com o TOS, que é o grande sistema que faz o gerenciamento de um terminal. E, por outro lado, a gente tem inúmeros atores, né, da parte governamental que fazem exigências para ter informações destas tecnologias que já são consolidadas. O Brasil não aprendeu a trabalhar com middleware de integração, né, que faz com que todas essas tecnologias conversem com o middleware e o middleware por si só vá conversar com os órgãos governamentais. Por outro lado, a gente percebe uma falta de verba efetiva para a continuidade dos projetos, Wander. Ou seja, o governo federal vai lá, exige a implementação de uma determinada tecnologia e, posterior a isso, após a adequação de inúmeros terminais privados, a gente percebe que não existe uma continuidade. Na tua visão, parceria público-privado, como nós já temos cases de sucesso dentro do país, para a implementação de um grande middleware para fazer todo este controle, seria a grande solução para o segmento portuário, Wander?
Com toda certeza, Maxwell. A importância, né, da segurança jurídica, da segurança política é exatamente para prover, né, a possibilidade dessas parcerias públicas privadas. Eu, como o Wagner comentou, durante 20 anos trabalhei na Arbitrar, e a Arbitrar fez isso durante 20 anos, né? Parcerias público-privadas entre governo e iniciativa privada para o desenvolvimento de soluções que integrassem e informatizassem todos os terminais. A gente tem várias iniciativas como essa, como o Portolog, o próprio Portal Único do Comércio Exterior, que acaba tendo uma parceria muito com a questão dos terminais alfandegados, né? Eles precisam participar do projeto. Só que no caso do Portolog, como você disse, inicialmente o projeto como um todo, ele é muito completo, né? Inclusive com a parte de controles RFID de caminhões, antenas de RFID junto com o OCR, mas infelizmente, por falta de investimento, o governo federal só investiu na primeira etapa, que é a parte de integração via OCR. Então, a NTT ainda está com o processo de tagueamento dos caminhões, esse processo está muito devagar e acaba fazendo com que a complexidade completa de um projeto como o Portolog, que poderia otimizar realmente toda a operação de entrada e saída de cargas nos portos brasileiros, fosse implementada de uma forma, vamos dizer assim, parcial, né? Então, acho que falta a iniciativa privada nesse ponto estar mais integrada às soluções governamentais para que seja possível você fazer integrações em todos os portos brasileiros. E o que falta também um pouquinho é da uniformização de portos, né? A gente sabe que Porto A trabalha de um jeito, Porto B trabalha de outro, a Alfândega A trabalha de um jeito, a Alfândega B trabalha de outro. Então fica muito complicado até para o prestador de serviço, né, conseguir prestar um serviço uniforme no Brasil inteiro. Então no Porto A, a empresa quer de uma forma, no Porto B a empresa quer de outra, e acho que o governo esquece, as iniciativas locais esquecem também, que normalmente essas empresas são empresas globais, né? Então empresas que têm terminais em todos os portos. Então no portuário tem que comprar a solução A, no Porto B a solução B, porque é a que melhor se adequa àquela realidade daquela região. Então acho que essa uniformização também é muito importante nesse momento. Vou fazer a pergunta para os dois. A gente está falando de alocação de recurso para desenvolvimento de sistema ainda dentro dos terminais? A gente ainda continua nessa linha de trabalho, Wagner? A gente continua, infelizmente, há uma visão um pouco míope com relação a isso, como o Wander bem falou, a gente já tem soluções padronizadas, o mundo todo ele trabalha de uma forma uniforme com relação a procedimentos, inclusive a procedimentos aduaneiros, e a gente ainda tem, como ele bem disse, diferenciações na forma de realizar processos entre um porto e outro no Brasil. Isso gera exatamente o conceito de se desenvolver in-house, né? Não é a melhor opção, sem dúvida. A gente já tem produtos que fazem isso melhor e em um volume muito maior disponíveis no mercado, né? Produtos que já atendem portos com uma movimentação 2, 3 vezes maiores do que outros portos aqui no Brasil. Não digo Santos que tem uma movimentação grande, mas também tem portos com soluções que movimentam muito mais carga que a nossa e num padrão muito melhor. E esse conceito ele é um pouco ligado até um pouco à falta de experiência das pessoas que tomam as decisões numa visão internacional. Quando você vai para fora e você vê aquilo funcionando, você vê que não é impossível. Então, falta também um plano de troca de informações, né? A gente vê que, às vezes, a troca de informação ela é feita num nível de diretoria, mas o executivo que vai executar aquilo, ele está sempre com o pé atrás. Ele fala, pô, por que eu vou mudar se eu não conheço? Eu acho que não vai funcionar. Está funcionando. É importante a gente também ter a consciência de que as pessoas que estão executando precisam ter uma vivência internacional, precisam ir para fora, ver como funcionam os hotspots, para que elas possam pegar esses objetivos e não criar barreiras internas para a mudança, que esse é o grande paradigma, Maxwell. A gente tem pessoas tomando conta de processos, mas que infelizmente elas têm uma limitação com relação à visão internacional. Então isso reforça você ter um sistema dentro de casa, quando é muito melhor você usar uma solução de mercado, uma solução que atende muito melhor outros portos. Wander, eu quero insistir nisso, porque assim, nós temos dois especialistas. Quando a gente fala na internalização, na questão do desenvolvimento in-house, nós estamos falando do desenvolvimento no qual desenvolvedores, evidentemente, vão fazer a programação de sistemas e integração de sistemas. Não falta uma perna do capital intelectual, ou seja, da pessoa que tenha o conhecimento operacional para que possa fazer o desenvolvimento do sistema. A terceirização exclusiva de desenvolvimento não é um grande erro? Sim, sim. Eu acho que quando você fala de uma sociedade, né, na verdade, de portos 4.0, logística 4.0, para atender uma indústria 4.0, inicialmente, antes, né, para que isso seja possível, você tem que falar de uma sociedade 5.0. Eu falo isso muito para meus alunos. Então, você tem que ter uma sociedade preparada para receber essa automatização, preparada para essas mudanças que vão ocorrer. Como o Wagner bem disse, o que acontece hoje é que grande parte dos executivos de terminais e de empresas ainda tem a visão anterior, que era aquela visão que eu tenho que desenvolver
dentro de casa, que o segredo da minha empresa está muitas vezes num software de tecnologia implementado de controle de acesso, de agendamento ou de controle de carga, quando a gente bem sabe que não é essa a questão, né? Então existem empresas internacionais desenvolvendo softwares de automação completa dos terminais, existem empresas locais desenvolvendo softwares de adequação às normas locais, mas a dificuldade grande no Brasil que a gente tem, é um dos poucos países que a gente brinca que tem a lei que pega e a lei que não pega. Isso não existe em país nenhum no mundo, né? Lei é lei, tem que ser cumprida. No Brasil você tem a lei que pega e a lei que não pega. Então muitas vezes a legislação tal no Porto de Santos, a legislação tal no Porto de Paranaguá. Mas ninguém usa isso, ninguém faz isso. Mas não é uma legislação? Então tem tanta legislação que as pessoas já estão escolhendo, né, qual legislação eles devem atender ou não, quando na verdade deveria ter um atendimento completo de compliance, tudo de uma forma no máximo possível terceirizada. Eu acho que existem empresas hoje especialistas nos portos brasileiros, não só em Santos, em desenvolvimento de sistemas, empresas internacionais especialistas em desenvolvimento de sistema. Então a parceria, da mesma forma que a empresa deve fazer uma parceria público-privada, eu acho que esses grandes terminais têm que fazer parcerias técnicas com essas empresas para o desenvolvimento de soluções e aí sim em busca de portos 4.0. Wagner, a gente pode dizer que internacionalmente os portos já aprenderam que tem que se concentrar no core efetivo do negócio e não nessas questões que circundam e orbitam efetivamente as operações portuárias? Sem dúvida, Max. Um grande exemplo é a questão da administração do porto em si, né? A gente tem exemplos de portos aí que a administração ela já não está mais na mão da iniciativa pública, né? Ela passou a gestão para a iniciativa privada, porque a partir daí você pode ter metas e objetivos de longo prazo e cobrar aquele que faz a gestão desse condomínio portuário, né? Isso acho que é um ótimo exemplo para mostrar que os portos internacionais eles estão um passo à frente, como o Vander bem disse, na questão de usuário 5.0, né? Porque, na verdade, toda essa comunidade que usa o porto é usuária também. Então, ela precisa ter uma visão de automação, de sustentabilidade, de processos mais simples e rápidos para que a gente possa atender a necessidade final, que é o usuário consumidor, né? A gente fala muito que esse conceito de indústria 4.0, ele envolve diretamente o cliente, que vai na sua casa fazer um pedido e já vai dar o feedback sobre a qualidade daquele produto que ele está pedindo, né? Então isso envolve uma série de atores dentro dessa cadeia que estão ocultos, né? Mas eles precisam ser retroalimentados com as informações de performance daquele processo todo para que ele possa ter o produto na porta dele no momento que ele quer. Então hoje a gente tem esse exemplo dessa gestão profissional de portos em outros locais que a gente ainda precisa aprender aqui. Talvez os novos governantes aí, tendo uma visão, também acho que é muito importante eles terem uma visão internacional para que eles possam ver que o que a gente faz aqui no Brasil não é ruim, mas precisa ser muito melhorado. Nós vamos ter que chamar o nosso intervalo e no próximo bloco eu vou debater com esses dois especialistas a questão da internet das coisas no segmento portuário. E além disso, vou pedir para que eles possam ranquear os presidentes de companhia docas do nosso país. Uma vez que falamos em portos 4.0, qual será o ranqueamento dos nossos presidentes? 1.0, 2.0, 3.0 ou 4.0? Porque o negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo Wagner Pereira, consultor portuário e da Navis, e Vander Abreu, sócio, diretor da iPort Solution. No último bloco, deixei uma pergunta para meus dois convidados especialistas. Nós estamos aqui debatendo 4.0 nos portos brasileiros, soluções e tecnologias para isso. Vou começar pelo Vander. Vander, os presidentes de companhias docas do nosso país estão em qual ranqueamento? Podemos falar aqui 1.0, 2.0, 3.0 ou nós temos aí uma aderência, né? Estamos falando em tecnologias de alto nível e temos gestões corporativas e principalmente públicas na mesma velocidade. Então, eu acredito que nos portos brasileiros, né, para não destacar o porto A, o porto B, o porto C,
grande maioria dos portos estão aí no 3.0, pensando em ir para o 4.0. Né? Diferentemente das iniciativas privadas, onde os terminais já estão com um passo para chegar no 4.0, mas ainda também não estão no 4.0, eu acho que as companhias docas elas estão quase no mesmo nível. Acho que com exceção a Companhia Docas do Espírito Santo, que a gente conhece muito bem o projeto, né, do Montenegro, que tentou inclusive trazer esse projeto inicialmente para Santos, né? Ele quando foi para o Espírito Santo, ele levou o projeto para lá, que eu acho que ele sim... Se você me permitir, eu vou fazer até um recorte e deixar um abraço aqui para o Montenegro. Eu tive em um dos eventos agora que ocorreu recentemente do segmento portuário e o Montenegro desafia até o segmento querendo fazer a implementação de blockchain. Eu também concordo com você. O Montenegro, presidente da Companhias Docas do Espírito Santo, é um presidente de Companhia Docas 4.0. Porque passa por uma mudança cultural, né? A gente, há 10 anos atrás, a gente não falava, por exemplo, de profissões como analista de cibersegurança, analista de dados, cientista de dados, especialista em data mining, nenhuma dessas profissões existiam. Então, o Montenegro, ele é mais, vamos dizer assim, um executivo que veio da área de tecnologia, que conhece a área de tecnologia, e aí ele consegue implementar isso nos portos de uma forma diferente. Ele entende que a tecnologia é um componente diferente no mundo portuário. E eu acho que por isso que a Companhia Docas do Espírito Santo está um pouquinho na frente nessa questão. Aí temos Santos, né, que acho que o nosso presidente aí, o Alex, ele não deixa de... Ele conhece muito bem o processo que deve ser implementado em Santos. Santos é um pouco mais complexo de implementar qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de projeto, até pela complexidade de quantidade de terminais, né? Temos 59 terminais alfandegados em Santos. O porto, que na verdade tem uma estrada, né, que liga a cidade de Santos, mas você não tem uma entrada única para o porto, diferente de alguns portos que você tem entrada e saída muito mais fácil. Roda. Eu acho que falta um gate público também dentro do Porto de Santos, né? Eu acho que o primeiro grande controle que poderia ser feito seria através de um gate público. É fundamental, pelo menos como tem no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem um gate público para o acesso aos terminais, né? Em Santos falta esse processo, que já ajudaria a implementação, e aí também falta os próximos passos do governo federal, principalmente com relação ao Portolog, e no caso do Portal Único do Comércio Exterior, precisa do apoio dos outros órgãos anuentes, né? Quando a gente fala de Portal Único do Comércio Exterior, a gente fala muito de Receita Federal. A Receita Federal está fazendo o papel dela, participando do portal. Mas o Ministério da Agricultura vai entrar agora só no final do ano, a primeira etapa. A gente ainda tem Anvisa, tem IBAMA, tem diversos outros órgãos anuentes. Então, a gente, até hoje, tem praticamente 30 sistemas que devem ser acessados diariamente para a entrada e saída de cargas. Trazendo de novo para a questão de sistema, o middleware ajudaria, contribuiria e resolveria muito boa parte dessas integrações que são feitas e se transformam numa grande coxa de retalho. Vale? Perfeito. Na Arbitrar, por exemplo, a gente criou, né, um middleware de integração, que era a janela única portuária, baseada na DT eletrônica. Eu acho que iniciativas como essa, público e privadas integradas, são fundamentais para ir para o avanço dos portos brasileiros. Wagner, preciso pegar a tua opinião também. Você é um especialista da área, representa uma grande companhia internacional que tem um share significativo internacionalmente falando. Qual é a tua visão em relação a essa questão dos presidentes de companhias docas, onde eles estão ranqueados e se efetivamente estamos preparados aí para esse mercado 4.0 nos portos do Brasil? A minha opinião é que todos eles hoje estão no 3.0 e tem algumas dificuldades para que eles estejam nesse patamar e não sejam 4.0. A primeira, como o André bem falou, é a questão legal, né? O arcabouço legal ele dificulta realmente você ter padronização, porque quando a gente fala de automação, que é um dos itens da indústria 4.0, e a gente vai falar de Porto 4.0, a gente fala de processo. É impossível, com a quantidade de atores que você tem hoje, processos diferentes envolvidos em cada uma das pernas, seja na parte de IBAMA, seja na parte de Anvisa, seja na parte de Ministério do Exército, uma série de atores que participam disso, você ter processos diferentes interagindo na mesma operação. Então, isso dificulta muito. É preciso que a gente reveja essa questão de arcabouço legal e plano a longo prazo de como os portos vão funcionar para que a gente ajude os portos a serem 4.0 e aos presidentes para que eles possam buscar também, em cima de um plano e de um planejamento, objetivos para cobrar os terminais que são os usuários do sistema portuário a chegarem no 4.0. E a gente tem a questão tecnológica. Falta muito investimento, apesar da parte privada, trabalhar muito em cima de melhorar seus processos para atender compliance, exigências de muitos são operadores internacionais e tem que devolver informações para os seus headquarters, eles precisam ter uma visão de automação. Wagner, me desculpa te interromper, mas eu preciso fazer esse recorte porque me veio isso à mente agora. Eu me recordo quando eu estava em Rotterdam com você em uma determinada oportunidade e a gente ouviu do diretor operacional que eles reservavam algo em torno de 11% a 12% do budget anual para investimento em tecnologia. Quando nós retornamos ao Brasil, nós chegamos em algo em torno de 0,3% a 0,5% de reserva de budget para investimento em tecnologia.
Como é que a gente resolve esse gap aí também, Wagner? Pois é, aí a gente se pergunta, quando a gente vai para fora e vê as operações funcionando de forma tão automatizada e tão veloz, como que a gente vai trazer isso para dentro de casa, né? Com investimento em tecnologia, não tem segredo, Max. Eu tive numa palestra recente do governador do estado de São Paulo, que foi secretário de tecnologia, e ele fez uma observação com relação às faculdades virtuais, né? Que elas atendiam 4 mil pessoas e passaram a atender 50 mil pessoas num período de 3 meses. E aí um dos questionamentos foi, como você fez isso, Eli? Eu sou o diretor de tecnologia. Se eu não investir em tecnologia para ajudar a população, eu não tenho como chegar lá. E é esse o objetivo. A gente tem que ter pessoas dentro dos terminais que entendam que não é custo fixo o investimento em tecnologia. É retorno operacional. Você precisa fazer um plano para que isso tenha um retorno para a sua operação. Porque todo projeto ele é viável, Maxwell. A gente vê esses terminais que hoje estão 10 anos na nossa frente, já praticando a indústria 4.0, como Rotterdam, que você bem disse. Eu acredito que eles desde 2009 já estão praticando muitas coisas do conceito de indústria 4.0. Como eles chegaram lá? Investindo em tecnologia, separando um pedaço do seu retorno de investimento para aplicar em tecnologia. Então isso é muito importante. E é a segunda parte da resposta, né? Por que a gente ainda não tem todos os presentes de Codesp 4.0? Porque falta essas duas partes. Falta a gente ter a visão tanto da iniciativa privada com relação aos investimentos necessários para serem automatizados e serem 4.0 e também da parte pública com um projeto de longo prazo que permite e dê segurança para esses terminais investirem. Wander, chegou a hora de dar aula, né? Você mesmo falou em relação aos teus alunos e eu preciso te questionar para que você leve essa informação para o nosso telespectador. O que é a internet das coisas e como isso pode se aplicar nos portos do Brasil? Então, a importância da internet das coisas se passa principalmente pela automação de todos os processos dentro de uma determinada empresa, né? Então, quando a gente fala de indústria 4.0, portos 4.0, logística 4.0, nada mais é do que pessoas falando com sensores, sensores falando com pessoas, hardware falando com software o tempo todo. Então, a gente passa daquela fase em que os processos são manuais, ou digitados, ou integrações eletrônicas de arquivos textos, para uma integração muito mais inteligente e muito mais eficaz. A importância da internet das coisas nas empresas, né, passa pela mudança, de novo, da sociedade. Então, quando a gente fala lá da sociedade 5.0, a gente fala um pouquinho de que os executivos dessas companhias, dessas empresas privadas e públicas, no futuro próximo, né, alguns já serão profissionais de tecnologia. Então, a gente tem vários estudos sobre esse caso. Então, no futuro próximo, até 2025... Está me vindo um déjà vu aqui. Eu me recordo quando eu estive em Rotterdam, novamente, vou pontuar Rotterdam, em meados aí de 2010, se não me engano, e o diretor operacional do porto de Rotterdam era o diretor de tecnologia da informação. Perfeito. Né? Isso, 10 anos praticamente atrás. As grandes empresas estão indo para esse caminho, porque aí ele é o tomador de decisão. E aí o tomador de decisão, sendo um cara conectado, né, à indústria, ao porto, à logística, à sociedade, e integrado à internet das coisas, ele vai conseguir trazer para a empresa o conceito e aí aplicar esses conceitos de internet das coisas, integração e logística dentro das empresas de forma automatizada. Infelizmente, enquanto a gente continuar com profissionais que vieram lá de trás, né, antigamente o grande executivo de um terminal era um advogado, um administrador de empresas. Então, enquanto isso continuar ocorrendo, é normal que você tenha uma dificuldade na aplicação de tecnologias dentro dessas empresas. E de volta, né, para finalizar esse processo todo, ainda tem a questão da insegurança realmente jurídica e política, porque ninguém consegue investir muito dinheiro no Brasil em tecnologia não sabendo como vai ser o dia de amanhã, né? A gente tem algumas questões ainda a serem discutidas e eu acho que tudo isso começa a melhorar a partir do ano que vem, com o novo governo, independente do governo que for, e principalmente com novas políticas aí para iniciativas público-privadas que são fundamentais nesse processo de automação. Wagner, a gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria pegar a tua opinião nesse ponto. A gente sabe que a arte de movimentar caixinhas é o que faz a operação dos terminais. Sim. Esta arte, ela era executada manualmente. Sim. Podemos dizer que os portos do Brasil precisam fazer esta arte de movimentação de caixinhas sistemicamente? Sem dúvida. Se a gente quer atingir grandes volumes de movimentação de carga, como já é em outros terminais e outros portos do mundo, a gente precisa automatizar os nossos processos. É importantíssimo que a gente passe... a gente teve uma iniciativa, a gente também tem que louvar algumas coisas da iniciativa pública, né? A gente teve uma iniciativa da parte pública que foi a questão de automação dos gates, né? Mas agora chegou a hora da gente trabalhar no restante da periferia, né? Se os terminais pretendem movimentar grandes volumes e atender, e essa é uma exigência muito maior, porque os tipos de navios e embarcações vão mudar em curto prazo, a gente vai ter navios muito maiores, trazendo uma quantidade muito maior de carga. Isso
necessita de um planejamento operacional muito grande para receber essas cargas num maior volume, você precisa ter processos automatizados. Então está na hora da gente dar o segundo passo, que é a automação da retaguarda do terminal. Falar da parte de pátio automatizado, a descarga do navio automatizado, isso são pontos importantíssimos e cruciais para atingir esse objetivo. Wander, o Wagner falou sobre a automação de gates. A gente está chegando, como eu disse, ao final do nosso programa. Essa automação, no meu entendimento, veio muito mais por uma imposição legal do que necessariamente pela percepção de produtividade dos terminais. Estou certo na afirmação? Sim, inicialmente sim. Só agora as empresas estão começando a entender a importância de você ter processos como a questão toda de automação de gate, né, controle de acesso, integrado a agendamento de cargas, para você ter o planejamento dessa retroárea, integrado aos sistemas de controle dos navios, ao sistema operacional de controle das cargas, os TOS. Então você ter tudo isso integrado. A gente tem visto, né, que tem aumentado muito o contrabando e o tráfico de drogas nos portos brasileiros. Então iniciativas como a integração de sistemas de aumentado controle, ou tem sido melhor controlado? Tem aumentado em virtude das tecnologias. As duas coisas, exatamente. Por isso está aparecendo mais. Por isso está aparecendo mais. Exatamente. Então, o scanner, né, o OCR, Sim. toda a parte de controle, mas existem novas tecnologias que podem ser aprimoradas, como o lacre eletrônico RFID, toda a parte de RFID, controle de caminhões. Então, essa integração é fundamental. Dos sistemas de controle de acesso, dos sistemas de agendamento, dos sistemas de compliance, que são importantes para que o órgão governamental fiscalize as empresas, e também toda essa integração com o sistema de retaguarda do terminal. Então, retaguarda, operação e navio tem que estar unificado e integrado de uma forma conjunta, né? E acho que essa é uma das especialidades da minha empresa e uma das especialidades aqui dos dois presentes aqui, o Wagner, há muito tempo aí trabalhando com toda essa parte de automação também. Falando um pouquinho com propriedade. Infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. Antes de mais nada, Wagner, queria muito agradecer a tua presença aqui no Porto e Negócios. Toda vez que você está aqui presente, eu tenho a plena convicção que a gente tem informação de qualidade. Eu que agradeço, Max, como eu disse, estar presente aqui com o Wander é um prazer enorme, porque são 20 anos trabalhando em prol de um porto mais inteligente, buscando implementar e principalmente mudar a cabeça um pouco das pessoas que trabalham conosco, né? A gente teve a oportunidade de ver outros portos funcionando no mundo e a gente sabe o quanto é importante dividir esse conhecimento, porque sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Então, que a comunidade portuária possa ter nesse programa, que é um espaço muito rico em informações, esse mote de tentar olhar a coisa de um olhar diferente. Indiscutivelmente. Queria agradecer também esse grande parceiro, Wander, para que você possa entender principalmente o nosso posicionamento. Eu acho que no nosso segmento a gente precisa ser fair. Nós somos especialistas, apesar de especialistas já fomos clientes, muitas oportunidades talvez concorrentes, mas de uma forma sadia, em prol do que a gente precisa para desenvolvimento do segmento portuário. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no Porto Negócios com a gente. Obrigado, Marcos. Eu sempre brinco, né, que tem espaço para todo mundo no mercado. Sem dúvida. E o importante, na verdade, é que todos estamos com o mesmo objetivo, né, que é informatizar os terminais portuários, trazer maior aceleração de processos, diminuir o headcount, aumentar a produtividade dos terminais, cada um numa área, né, alguns especialistas em gate, alguns especialistas na operação portuária, alguns na parte de retroárea e compliance. Então, acho que assim, o conjunto dessas ferramentas unificadas de uma forma terceirizada, ou seja, de fora, a inteligência fora de dentro dos terminais, deixando a inteligência de operação para o terminal, que é o papel de um terminal alfanegado, é fundamental aí para o sucesso de todos. Indiscutivelmente. Felizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Não esqueça de acompanhar a nossa série relacionada à tecnologia e portos 4.0, pois na próxima semana iremos debater a questão do blockchain. Porto e Negócios vai ficando por aqui e não esqueça, não se preocupe com os problemas. Ocupe-se em resolvê-los. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio. Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.